Primeiro a música, depois a análise. A gente só analisa assim porque a música acontece assim, então a gente nomeia ela assim. A harmonia faz a gente inteligente para tudo. Estudar harmonia a fundo faz com que você entenda músicas assim em segundos. Resumir uma sequência grande de acordes em pequenos blocos de informação. Isso é que é o bacana do estudo da harmonia funcional. Então, simples assim. Também vimos as tensões para cada um desses acordes. Tanto os acordes da escala maior, quanto esses aliens que vieram resolver os acordes dentro da escala maior. Eles sendo novos acordes dentro dos velhos acordes da escala maior. Quais seriam essas tensões? No primeiro grau, que é Dó com sétima maior, aceita-se nona e 13ª, certo? Por que não aceita a 11ª? Porque ela cria um cluster com a terça maior. A 13ª de Ré, embora ela dê o intervalo de um tom com a quinta, é o Si. E o Si com Fá existente em Ré menor, que seria terça menor, transforma um trítono. E trítono é característica de acordes que tem função dominante. Então essa dominância pode ser um problema dependendo de como você quer usar esse acorde, mas ao mesmo tempo pode ser uma cor mais avant-garde que você vai introduzir no acorde de segundo grau. Exemplos aonde eu vagueava entre a sustenido 9 e a bemol 9. Não soou ainda redondo? Por quê? O trítono já não traz uma instabilidade danada? Então, se o trítono te traz uma super instabilidade, significa que uma bemol 9 e uma sustenida 9, bro. A análise, para mim, é uma das coisas mais importantes na harmonia. E não é preciosismo daqueles que acham que colocar colchetes, setas, graus, isso faz com que você simplesmente esteja ostentando conhecimento harmônico. Não. Quando eu vejo uma partitura, eu só vejo os graus. Quando eu vejo uma partitura, eu só vejo as setas, os pontilhados. Isso ajuda a gente, didaticamente, a entender com o que a gente está lidando. A gente sabe muito bem que o Si, no campo harmônico de Dó, era para ser um Si meio diminuto, não é, Tati? No caso, esse não é um Si dominante? Então, opa, se é um dominante fundado em uma nota da escala maior, provavelmente ele é o quê? Um dominante secundário. E ele resolve para o acorde-alvo, ele resolve para mim, não resolve? Então, antes de eu colocar grau ou qualquer coisa, eu vou lembrar de colocar a setinha. Olha a cadência 2,5 aqui, ó. Aí vem uma nova teoria por trás dos dominantes secundários. Todas as vezes que os dominantes secundários migram de um para o outro, ou seja, eles não resolvem exatamente no grau que eles deveriam resolver, igual Mi7 teria que resolver para Lá menor, Lá7 teria que resolver para Ré menor. Quando isso não acontece, mas eles continuam tendo a mesma cadência do baixo, porém a qualidade de cada acorde é dominante, eles recebem o nome de dominantes estendidos. E para onde que vai? Não para. Então, os dominantes secundários são aqueles dominantes que vão resolver para um acorde específico da escala maior, e os dominantes estendidos são quando esses dominantes secundários entram em uma cadência de loop. E quem que julga isso? A matemática? Não. O ouvido e a música. A música vem primeiro, gente, depois vem a análise. 3 palavras. Qual que é o raciocínio para você saber qual é este acorde? Dominante, formado numa nota da escala maior, resolveu para um outro acorde da escala maior. Tem treta aí. Esse cara ele veio para completar alguém. Ele está instável. Ele está malucão ali, ele quer resolver. Quem que ele quer resolver? No caso, o próprio quinto grau, 5/7 do 5. Se o que a gente está falando é que a sequência 2-5-1 existe e ela é poderosa no nosso universo musical, significa que se o 5 é o 5/7 indo para o 1, lindo. Mas às vezes a gente também consegue incorporar um novo acorde na sequência que vem acompanhar um dominante secundário. Por exemplo, no tom de Dó, pessoal, Lá7 indo para Ré menor, certo? Ele é o 5/7 do 2, não é? Já que ele é o 5/7 do 2, quem seria esta outra figura? Não só Mi menor, como também pode ocorrer de ser um acorde meio diminuto. Porque o meio diminuto, ele é um acorde menor com a quinta bemol, mas ele continua tendo a terça menor.
Então significa que quando a gente for fazer uma cadência de 2, 5, 1, o 2 também pode ser meio diminuto. Em especial, na maioria dos casos, ele vai ser meio diminuto se ele estiver indo para um acorde menor. É mais comum. Aquele melhor amigo do dominante que vem acompanhá-lo só para fazer a cadência 2, 5, 1. Porque eles usam os dois termos relativo menor, que diz respeito à escala, à tonalidade, Dó, Lá menor, Sol, Mi menor e por aí vai, e o relativo menor, que é só aquele acorde menor com a sétima, ou meio diminuto, que vem acompanhar um outro dominante para fazer a cadência 2, 5, 1. Eu desafio vocês, de tão marrento que eu sou, Tati, a pegar qualquer harmonia que eu desvendo ela para vocês. Crio uma relação analítica, matemática, interpretando a questão musical com todo o conteúdo que vamos ver no curso. Por isso que eu sou tão seguro em falar que a harmonia é funcional, porque é tão prático isso que eu estou aplicando, que são 8 aulas. Você vai saber a harmonia mundial inteira. Só não vai saber a harmonia daquele povo que usa os microtons. Isso aí a gente tem que morar lá um tempo. O resto, a harmonia ocidental, tudo será coberto. Tá bom? Prometo para vocês. Quem achou o tom? Fá sustenido. Tem algumas formas da gente achar o tom. A mais fácil dela é ver quais são os acordes que têm sétima maior. Acordes menores podem vir acompanhar dominantes secundários. Então, já cai por terra a tentativa, às vezes, de achar